Oi, gente, tudo bom? Seja bem-vindo à entrevista da semana do TV Síntese, nosso videocast semanal, aí com personalidades e pessoas relevantes do mercado de telecomunicações e tecnologia em geral. O entrevistado de hoje é o Fábio Alencar, o presidente do Sindichat, entidade que representa as operadoras de telecomunicações por satélite no Brasil. Com mais de 30 anos de atuação no setor, o Fábio passou por empresas como a SES, Star One, Intelsat, Spamar e Visada, sempre ligado às áreas de negócios e desenvolvimento de soluções em conectividade. Ele é engenheiro eletrônico, ele é formado pelo Instituto Militar de Engenharia, tem especializações em filosofia e ciências sociais, combina a formação técnica, portanto, com visão estratégica. E nessa entrevista, o Fábio fala com a gente como representante setorial, né, presidente do Sindichat, sobre os rumos da indústria de satélites no Brasil, incluindo regulação, novos modelos de negócio, impacto de constelações de baixa órbita e por aí vai. Fábio, obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade. Espero que a gente possa trazer aqui, né, informações úteis aos sua audiência, né? Eu tenho certeza que sim. Primeiro, eu queria começar falando sobre como o Sindichat está vendo a formação hoje de mercado do mercado de satélites no Brasil, né? Quer dizer, a gente está passando por grandes transformações. O satélite chegou num momento de grandes transformações. O satélite de hoje não é o mesmo de 3 anos atrás só, né? De 4, 5 anos atrás, não vou nem falar de 10 anos atrás. Então, eu queria, assim, que você pudesse me explicar como que o Brasil está inserido nessas transformações pelo que o satélite está passando, entendeu? E como que o Sindichat atua em relação a isso. Perfeito. Como você comentou, né, a gente está vivendo, na verdade, um novo momento muito positivo, assim, de satélite voltar, né, às manchetes e uma visão positiva, né, de alta tecnologia, que sempre foi, né, tradicionalmente, desde o começo, né, da corrida espacial e do uso de satélite sempre foi associado à tecnologia, mas por algum tempo, assim, a parte do desenvolvimento do celular terrestre meio que ofuscou um pouco, né, a tecnologia e os serviços se tornaram menos atrativos em alguns casos do que eram no passado. Agora a gente está vendo uma nova onda, como você falou, tem uma mudança tecnológica, né, que causou uma disrupção no mercado, não só tecnológica, mas de modelo de negócio. E o satélite voltou a estar na pauta, né, nas manchetes, na discussão não só de atendimento, vamos dizer assim, de conectividade, mas inclusive discussão de soberania, né? A gente viu temas como o uso do satélite em conflitos, né? Onde a infraestrutura terrestre é mais facilmente atingida e prejudicada a sua operação, mesmo não só conflito, a gente teve o caso do Sul, né, com as enchentes, os problemas, vamos dizer assim, climáticos, e satélite voltou, né, a ser bastante, é, digamos assim, popular e atraente. Não só na conectividade de banda larga, na parte de vídeo, a gente tem também, depois eu posso comentar mais vários casos de sucesso, como foi a migração da banda C para a banda KU, do famoso TVRO, da parabólica, né? A gente tem hoje mais de 15 milhões de lares recebendo televisão via satélite. Então, assim, o global está, né, num momento novamente de muita intensidade, e o Brasil sempre foi um mercado, né, chave, sempre foi um mercado muito importante para o setor de satélite, não é à toa que todas as operadoras estão aqui, e a mesma coisa está acontecendo agora, onde a gente tem uma pulverização, não só grandes operadoras, uma mais famosa, né, que está sempre na mídia e tudo, mas muitas operadoras menores que trazem soluções mais específicas, mais para nichos, como, por exemplo, o mercado de IoT, né, de IoT, que tem crescido bastante e vai crescer muito nos próximos anos, e você tem várias soluções, né, para cada tipo de problema ou de demanda dos usuários. Então, é um momento muito positivo, a gente tem visto um crescimento e mais vindo por aí, mais empresas investindo, investimentos aumentaram muito no setor. Então, você falou 30 anos, você foi bonzinho comigo, já estou chegando nos 40, já passei, na verdade, os 40 anos de mercado e acho que nunca tinha visto um momento tão favorável assim, ao investimento no segmento de satélite. Mas o mercado de satélite, o mercado não, as empresas de satélites estão bem capitalizadas, estão com bala na agulha para enfrentar esse momento de transformação, porque está precisando investir bastante, né? Não sei se o CAPEX ficou mais intenso, e isso envolve o Brasil, ou o Brasil não lança satélite, enfim, as empresas estão aqui sempre por fora, não tem uma necessidade de CAPEX intensa dentro do Brasil?
Dentro do Brasil, a gente tem mais operação, né? Tem mais prestação de serviço, a gente não tem tanto lançamento. Tem algumas pequenas iniciativas de empresas menores, mas os grandes investimentos estão lá fora. Realmente tem tido mais investimento, tem o mesmo modelo de startup, acontece em várias empresas, vários países, e também o modelo de merge, né, e acquisition, né, o M&A, tem acontecido. Eu mesmo trabalho na SESC, que acabou de anunciar, né, a aquisição da Intelsat, e outras ocorreram, a Viasat com a Inmarsat, e assim por diante. Acho que essa é uma forma de se consolidar alguns mercados e, principalmente, ter capacidade de investimento, de alavancar novos investimentos. Então, acho que nós estamos bem servidos, no geral, né? De novo, basta dizer, né? Os dois dos grandes milionários, os maiores, talvez, bilionários do planeta, estão investindo em satélites, o que fez esse mercado ser bastante atraente, né? Não só para eles, grandes investidores, mas também para outros investidores médios e pequenos. E aí eu queria chegar justamente nisso. Assim, eles estão investindo, a gente está falando do Elon Musk e do Jeff Bezos, por exemplo, né, que eles têm empresas ali que trabalham com satélite de baixa órbita para entregar principalmente banda larga ou conectividade de dados parruda para redes, para complementar redes móveis, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de produto, esse tipo de solução D2D, de satélite de baixa órbita, aparentemente pegou no Brasil, ele criou um novo mercado, uma nova demanda de mercado, né, no Brasil. Mas não sei, o sindicato, o Sindsat observa isso. Ainda tem espaço para o satélite se tornar mais comum nas residências das pessoas? Ou o satélite vai voltar a ser mais B2B? Enfim, eu queria entender um pouco essa transformação do comportamento da relação do consumidor porque nunca se teve tanto consumidor final de varejo usando satélite, né? E eu queria entender se isso é uma tendência que veio para ficar e que pode até crescer. Isso é uma boa pergunta, né? Eu não tenho bola de cristal para dizer, né? Mas ainda é algo que a gente ainda vai ver, né? No passado, as iniciativas de varejo, de satélite de consumer, né? Não deram muito certo, né? Então, não foi algo que não chegou a ter os números que se esperava. Agora está tendo novamente vamos dizer, um pico de venda, de crescimento. É bom que vão vir mais competidores, você falou, né, da Starlink, mas vem aí o Projeto Kuiper, tem outros os chineses, tem a OneWeb com o Eutelsat, está vindo com nova geração. Tem várias, vão ter novas plataformas, e como eu falei antes, não só esses grandes players, mas pequenos. O consumidor é sempre um desafio muito grande, então ele não, dificilmente uma coisa exclui a outra. Então você vai continuar tendo o B2B, né, e o satélite também para os backhaul da rede celular. Quer dizer, eu acho que o satélite ele tem que estar sempre fui desde toda a minha vida eu trabalhei com Embratel e claro, e eu sempre acreditei no satélite integrado, né, na solução geral do ecossistema de telecomunicações. Não é uma coisa, ou você usa satélite ou usa terrestre. Não, você vai usar, né, algo mais integrado. Até porque a gente está vendo, né, a digitalização que está ocorrendo agora, ela, né, vai além dos sonhos, né, de lá atrás de só a internet. A gente não vai, eu brinco, né, depois da pandemia, meus filhos não sabem pedir comida que não seja pela internet, né? As pessoas cada vez mais qualquer coisa que você faz tem que ter um aplicativo, você tem que, se você não tiver conectividade, você não consegue mais viver, né? Eu brinco, sempre falo da minha casa lá em Petrópolis, que ainda não tem cobertura de celular. Isso tem que acabar, né? Você tem que ter realmente cobertura em todo lugar e cobertura confiável. Então, o satélite vai estar continuando trabalhando integrado com a rede terrestre, seja para estender a cobertura, seja para dar mais disponibilidade, mais segurança de que o link tenha alternativas. A gente viu, de novo, mesmo conflito, até cabo submarino sendo cortado, né, por interesses políticos e geopolíticos, né? É muito bom ter o consumo, muito bom ter a alternativa do satélite direto para o consumidor, direto para soluções corporativas. Você comentou a aba do Direct to Device, do Direct to Consumer, né? É outra solução que é o satélite, você podendo, para mim, é fundamental você poder usar o mesmo aparelho de telefone, o mesmo celular que você usa na rede terrestre, poder usar no satélite e usar mesmo, né? Não usar só para emergência, mas usar para comunicação. Mas essa parte do Direct Device ainda está em evolução, tem muitos investimentos, muitas soluções, mas vai chegar. Mas, de novo, eu acho que vai ser sempre um complemento, não é um competidor ao terrestre. No satélite, por exemplo, a Starlink, né, vai ter seu próprio celular. Tudo. Por mais que o número seja grande de consumidores de Starlink, nunca vai ser competitivo com uma rede terrestre 5G de uma operadora, né, tradicional. Então,
vai ser um complemento, vai ser uma alternativa, mas, novamente, tomara que continue atendendo o consumer para ter mais alternativas. Eu vi outro dia, eu estava vendo uma pessoa nos Estados Unidos comprando, e ela tinha a opção, e comprou a casa nova, e ia ver que solução de banda larga tinha. E tinha tudo ali, desde de par de cobre, né, com ADSL, cabo coaxial de televisão por assinatura, fibra ótica direto na casa e Starlink como mais uma opção. Então, esse para mim é o sonho, é ser transparente, né? Você poder escolher serviço, né? E a tecnologia não ter uma custa 1 milhão e outra R$ 10, né? Todo mundo seja competitivo, o cliente é que vai decidir, né? Qual é a melhor opção para ele em preço e qualidade. Essas novas tecnologias, evidentemente, elas desafiam o mercado, o consumidor, os hábitos do consumidor, e também o regulador, o governo, a entender como que isso impacta a demanda e como garantir que não gere também assimetrias ou enfim, problemas concorrenciais. Caramba, eu estou falando de sindicato, o Sindicate, ele trabalha de alguma forma, tem alguma manifestação, algum posicionamento a respeito de como deve se dar a regulação, se não deve se dar regulação para a chegada do D2D no Brasil? Porque eu lembro, falando com gente que era do Ministério das Comunicações, falando assim, olha, a nossa grande preocupação é que o D2D chegue no Brasil, mas sempre vai ser um serviço. Ele sempre vai ser um serviço prestado para uma operadora. Quer dizer, não é uma coisa que o consumidor vai contratar diretamente. Ele tem que contratar, por exemplo, a Vivo, e a Vivo tem que garantir a cobertura no interior. Não sei, o Sindicate tem algum posicionamento a esse respeito? É mais ou menos por aí mesmo que vocês vêm, sempre sendo um Por aí, quer intermediário? dizer, por aí, quer dizer, primeiro, a gente tem que dar sempre o crédito à Anatel, que é um órgão regulador reconhecido internacionalmente e tem sempre beneficiado a competição, né? No setor satélite, como eu falei, todos os grandes operadores sempre teve como, né, acessar o nosso mercado com condições de isonomia. E a gente, no Sindicat, sempre tem defendido esse tipo de posição, que permita a entrada das novas tecnologias, que traga o benefício para os usuários, né, para o nosso cidadão, e que não, assim, eu particularmente sempre tenho uma bandeira de contra qualquer tipo de monopólio, qualquer situação que já só tem essa solução, só tem, né, o espectro é um recurso finito, é um recurso compartilhado que a gente tem que saber utilizar bem. Então, é sempre importante ser inteligente na regulamentação para dar oportunidade de todas as tecnologias para prestarem seu serviço. Às vezes acontece hoje de muita gente achar, não, só a fibra resolve, tem que ter fibra. Não necessariamente, né? Dependendo de onde você está, na localidade, a fibra vai ser a melhor solução, né? Seja de qualidade, seja de preço, né? Então, assim, tem que dar oportunidade para todos. E voltando, como você falou, no Direct to Device, a regulamentação ainda tem alguns desafios, principalmente por causa do aspecto de frequência, né? Quem vai ser o dono, qual frequência que está sendo usada, se é uma frequência mais assim, herdada do segmento satélite ou herdada do terrestre. Mas, claramente, tem que ser um serviço, tem que ser algo que reflita, né? Que não pode ser... mais ou menos como o esquema antigamente se falava, né? Até hoje se fala, né? A internet, né, permitia tudo, sem regulamentação, o streaming de vídeo comparado com o canal de televisão, ou Uber, né, sem regulamentação, com o táxi que tem que ter alvará. Então, é claro que não pode ter esse tipo de bypass, né, da regulamentação. Todo serviço tem que ser tratado com isonomia e olhar do ponto de vista do usuário, né, do cliente final. Então, Drone, a gente está muito tranquilo, muito confiante que a Anatel vai fazer o seu trabalho, o seu papel, como sempre tem feito, e a gente colabora o máximo possível com o órgão regulador e com todas as empresas do setor, tentando chegar em denominador comum que tenha espaço, né? Perdão do trocadilho, mas tem que ter espaço para todo mundo, né? Seja o operador que for. E, normalmente, o Brasil sempre tem esse aspecto até de uma presença local, né? Que eu acho muito bom, muito bem equilibrado, né? Do caso da Anatel, de dirigir algum tipo de presença local e não simplesmente um operador estrangeiro operando fora do controle. A gente está vendo agora os casos, toda essa discussão toda que está em torno, né, do lado jurídico, legal, de como controlar. E satélite, a gente tem sempre, né, uma posição de estar presente, de estar atendendo e cumprindo com todas as regulamentações do Brasil.
E, Fábio, e tem outra questão que é também a conversa que vocês têm, a interlocução que existe dentro do parlamento, né? Como é que está aquela questão das VSATs? Vocês estão tranquilos em relação a isso? Então, a gente está tranquilo, nunca está, né, Rafael? Estamos otimistas. Você está falando do projeto de regulamentação do valor do Fistel. Fistel é uma taxa de fiscalização que ela, historicamente, né, ela não foi atualizada. O valor vem de uma época da década de 80, quando o satélite, eu trabalhava já em satélite, a gente custava assim, uma estação satélite US$ 10.000 por mês, e o mercado absorvia, você transmitia, às vezes, um canal de 64 kilobits por segundo. Os mais jovens nem sabem o que é um canal, e eu trabalhava em empresa, isso era dados em alta velocidade, 64 kilobits. Então, assim, historicamente, ficou na lei, né? Os preços dessa fiscalização, dessas taxas de fiscalização, elas inibem, né, o investimento, o crescimento, que você mesmo comentou, que agora está retomando e tudo. E é necessário, e é mais injusto ainda porque a gente acaba usando satélites nos lugares mais remotos, onde o custo é mais difícil por causa da logística, você, né, levar numa reserva indígena, um terminal, você vai no barco, lombo de burro, a pé, o que der, né? E manutenção disso tudo mais caro, e você acaba pagando uma taxa maior do que um outro serviço no centro de São Paulo, que você tem atendimento fácil e instalação fácil e tudo. Então, assim, existe uma lei que vence agora em dezembro e a gente precisa que seja renovada, né? A ideia é renovar por mais 5 anos, onde ela coloca os valores, pelo menos, do Fistel do satélite equivalente à lei do terminal móvel, né? Então, isso, pelo menos, dá um equilíbrio, né? Em termos de custo de taxa de fiscalização. E estamos trabalhando com a Câmara, com o Congresso, com o Senado. A recepção tem sido muito boa, apesar desse momento que a gente está né, de buscar redução, não perdas fiscais, mas, de novo, a gente já contratou estudos e já na época, há 5 anos atrás, a Anatel mesmo já tinha defendido esse ponto, em que essa redução, assim, esse incentivo de dar um valor do Fistel mais adequado para o serviço, na verdade, incentiva e você acaba tendo ganho em outros tributos que vai, né, gerar ganhos econômicos que a taxa em si só inibe, só reduz a atratividade da solução. E essa lei não pode ser permanente, quer dizer, você tem que ser renovada a cada 5 anos. Ela poderia, mas aí para mudar a lei, né, e você fazer uma lei permanente, ela precisa de. É mais difícil, assim, a aprovação. Então, a gente precisa fazer um caminho, acho que, de novo, no próximo ciclo de 5 anos, pelo menos hoje o Sindicado defende a renovação por 5 anos, e trabalhar no próximo ciclo para a redução definitiva. Existe um projeto em paralelo também, similar, com os terminais de IoT, onde também é outro mercado onde qualquer custo de fiscalização alto inviabiliza, vai inibir, né, a venda, o volume, e não precisa dizer, quer dizer, os benefícios que vão trazer o IoT para a sociedade, né? Então, de novo, eu acho que a gente, se conseguir a renovação, né, desse período de 5 anos, já é uma vitória para a gente poder continuar trabalhando com o Congresso e chegar a uma revisão completa da lei para todos os valores de Fistel ficarem adequados à realidade atual de mercado e de demanda da sociedade. Enfim, para mim tem uma questão que é uma questão de descompasso entre como o governo vê essa questão, né? Óbvio, e como o setor produtivo vê essa questão. Então, assim, tem gente lá dentro do governo que entende essas desonerações como deveriam ser algo passageiro, algo que, assim, é um período de transição para a empresa criar ou desenvolver um modelo mais econômico, alguma coisa assim. Já você, pelo que eu estou entendendo, está me falando que não, pelo jeito, é uma coisa que tem que ser realmente perdurar, porque é um custo inerente que não vai mudar. É Não. isso? Não, e de novo, é diferente, porque, como eu tentei, né, explicar, eu acho que isso que a gente tem que tentar. O valor que está hoje, ele foi calculado para antenas de 1,80 m, 2,40 m, com equipamentos que custavam, né, muito caros e US$ 30.000. Então, o valor que está era para um tipo de serviço onde o valor que você cobrava não fazia muito impacto. Agora que a gente tem terminais que são, né, custam US$ 100, né, você vê aí, e o preço é competitivo. Eu tenho terminal de banda larga satélite na minha casa em Petrópolis para substituir o celular que eu não tenho. Então, quer dizer, eu pagar, o governo exigir que esse terminal pague uma taxa de fiscalização, como pagava uma estação muito maior, muito mais, né, limitada, ele está forçando a você não ter
os milhares. O objetivo, hoje o mercado brasileiro ele poderia estar em mais de 1 milhão, e ele recém passou 500 mil pontos. Então, se você analisar, você vai mantendo os valores, mesmo os valores que estão agora, que a gente está tentando manter, que não é desprezível, de novo, é um valor equivalente ao do móvel, você vai ter de 1 milhão, 1,5 milhão de terminais. Se você não fizer isso, vai ser difícil de crescer, porque você criou um custo artificial, porque não é uma necessidade do ponto de vista de fiscalização, né? Então não precisa desse recurso para fazer a fiscalização. O custo anual não representa a realidade. Ele é uma herança de algo que antigamente era muito caro. É como se você cobrasse ainda imposto um carro popular, como se só existisse Rolls-Royce, né? Só existisse carro de luxo. Então, não é que eu não estou dando isenção disso, daquilo, para incentivar o mercado. Não, eu estou adaptando a realidade de um produto que não existia em 1987, quando a lei foi gerada, né? Então, é por isso, mas a lei não previu naquele tempo o que a gente está fazendo hoje. Então, você precisa refazer. Mas essa explicação toda, eu entendo que é mais difícil do Congresso entender e aceitar de que realmente não é um benefício fiscal temporário, que a gente está querendo, né, algo que não faz. Não, é uma revisão mais grande. Por isso que, no momento, é só essa renovação por 5 anos, para poder demonstrar de novo que pode desenvolver o mercado e aí avaliar daqui a 3, 4 anos se segue com o modelo original ou não. Entendi. É que a questão é de proporcionalidade, está desproporcional. Isso, está desproporcional. E na época, quando foi criado desproporcional, não existia a outra opção. Só que você não tem categoria, sabe? De novo, você não tinha carro 1.0, então não tinha carro híbrido, né? Hoje você quer incentivar o carro elétrico. Se usar uma lei de 1980, ninguém pensou que ia ter carro elétrico, né, em 2025, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, isso que a gente está falando é para acesso de banda larga. Ou isso vale também para as parabólicas que pegam TV digital por satélite? Não, as parabólicas, as antenas de recepção, elas não pagam essa taxa, então elas não têm esse problema. É para as terminais de banda larga, né? E principalmente os consumidores. Os corporativos já nem têm tanto problema, mas o que afeta isso diretamente é a possibilidade de você vender para esse mercado que é muito sensível a custo, né? Então, realmente, como eu falei, você está setor agronegócio e tudo, se você, cada real ali que você está gastando, ele tem um impacto muito grande na penetração do serviço. Ô, Fábio, a gente já falou do D2D, né? Da possibilidade de regulação do D2D, a gente falou agora dessa questão da importância de renovação aí da isenção do VSAT. Aí eu queria entender uma outra questão que eu não entendo porque que isso afeta o setor de satélites, eu gostaria que você me explicasse, que é a questão do 6 GHz, né? A Anatel decidiu destinar os 6 GHz, que antes estava inteiro para o Wi-Fi, dividir metade não, né? 700 MHz para o móvel, serviço móvel, e 500 MHz para o serviço, para o Wi-Fi, serviço não licenciado. E né, a entidade parceira de vocês, irmã Abraçat, enfim, se manifestou, falou não, era importante que mantivesse integralmente para o Wi-Fi. Primeiro, não sei, o Sintisat compartilha dessa opinião, vocês não analisaram. Segundo, por que o 6 GHz, por que importa para as empresas de satélite essa questão? Então, não, primeiro, não sei se você lembra ainda do Luiz Otávio, o nosso presidente aqui do Sintisat, ele sempre brincava que o seu automóvel parecia o Pac-Man, aquele bonequinho que vai comendo tudo, né? Vai comendo todo o espectro, né? Então, brincadeira à parte, né? O primeiro ponto realmente é que essa faixa tinha sido designada, né, para o Wi-Fi. Ela é compartilhada pelo nosso enlace de subida. Então, a interferência, né, no caso, somos nós que vamos interferir em algum tipo de transmissão terrestre, mas também com o total, né, de pontos em transmissão na Terra, como o volume é muito grande, a quantidade de pontos é muito grande, quando você aloca isso para o espectro do móvel, a potência de transmissão, os níveis de transmissão ainda são maiores e a chance disso gerar também uma interferência no sistema de satélite aumenta. Então, o uso, compartilhar essa faixa com o móvel causa mais preocupação e mais riscos de ter alguma dificuldade de garantir que esse uso não vai afetar, de alguma forma, interferir no uso do satélite.
A gente já pagou um preço grande lá na faixa de 3,5, né, GHz, na banda C mais baixa de recepção, onde não teve jeito, né? Quer dizer, como eles estão usando a mesma faixa, a gente perdeu praticamente. O uso é secundário, mas é impossível usar de forma secundária com os níveis. E a quantidade está só começando, né? O 5G ainda está, o número de estações no Node B ainda estão começando, vão crescer muito mais. Daí teve aquela migração das parabólicas de banda C para banda KU. Então, a gente já perdeu uma faixa, o que afeta bastante. Se gerar mais problemas na faixa de transmissão, é, é, tudo bem, pode operar, mas a gente vai. O que eu acho que a Abraçat defendeu, e nós estamos alinhados, o Sindicate apoia, mas eu não quero entrar em mais detalhe, porque aí seria mais uma defesa lá da Abraçat. O Mauro tem falado muito bem sobre isso, teve recentemente numa comissão lá, inclusive, acho que na Câmara, né? E a gente não se opõe assim radicalmente, mas se preocupa de que, se isso ocorrer, que tem os mecanismos de proteção e os níveis e forma de definição desses níveis sejam bem definidos pelo regulador. Então, assim, o uso pelo Wi-Fi era algo que causava menos preocupação, digamos. Mas nada impede que venha a ser realocado. A Anatel tem, obviamente, todo assim, autonomia, o direito e a capacidade de decidir, né, por isso. Mas isso só gera uma preocupação adicional que a gente gostaria de evitar. Entendi. Quer dizer, quando tiver esse leilão, significa que provavelmente a gente vai ter que ter algum mecanismo de proteção, de interferências, igual teve a limpeza de faixa do 3,5, como você mencionou, teve que instalar filtro no FSS, vai ter que fazer alguma coisa parecida também para o não gigahertz. tanto, Rafael, não tanto, porque de novo, quem vai interferir somos nós. As chances de interferir são mais quando tiver, né, a evolução do desenvolvimento 5G, 6G, e você tiver tanto RF na nossa cabeça que a gente não consegue mais nem escapar dele. Mas o problema é que vai ter que, desde o princípio, definir esses critérios e as formas, né, de medir isso, de garantir que não há uma grande interferência e nem a gente seja limitado, né, muito restrito por estar interferindo numa estação, ou criam procedimentos que dificulte, né, a implantação de estações na faixa que a gente vai continuar podendo usar. Tá, e você mencionou também aí uma das obrigações, a gente já conversou, do 5G foi justamente a migração da parabólica, da TVRO, né, para a banda C, da banda C para a banda KU, perdão. Quer dizer, você levou toda uma população de canais televisivos por satélite para uma nova frequência. Esse é um processo que ainda está ocorrendo, né? Diga-se de passagem, né? Tem canal que está se digitalizando, né? Na TV aberta. Enfim, para as empresas de satélite, isso foi um movimento traumático ou vocês acham que foi bem equacionado? Não, assim, todo o processo do 5G, você falou, a gente falou mais aqui das parabólicas, né? Mas teve também a limpeza da faixa, como você já comentou. Eu, particularmente, participei muito e foi. Eu sempre costumo brincar que eu sou aquele engenheiro pessimista no planejamento e otimista na execução. Então, eu era muito pessimista no começo, né? Meu receio era muito mais na interferência dos transmissões dos sistemas profissionais de televisão do que na parabólica. E, no geral, eu acho que a Anatel está de parabéns, o Grupo GAISPA, a EAF, todos de parabéns. Eu acho que o processo não foi traumático, como poderia ter sido. Acho que foi bem planejado, bem organizado, bem executado. Então, estamos de parabéns, de novo, como setor, como país, os operadores de satélites, a radiodifusão, todos, né? No caso específico do TVRO, né, antigo TV da parabólica da banda C, ela afetou, no final, acabou ficando muito restrito a Claro, né, a posição 70 Oeste, e foi um sucesso. A gente, de novo, tinha muita discussão com o setor móvel, dizendo que não tem. A gente falava em número de 18 milhões, 20 milhões de antenas, falava, não existe isso, não vai dar nem 5 milhões, 2 milhões de antenas. Pois a gente conseguiu, já passou de 15 milhões de recepção. O dinheiro, né, o orçamento do 5G foi capaz de atender mais de 5 milhões, já passamos de 5 milhões de cidadãos em casas do cadastro único, né, que foram elegíveis a receber a estação na sua casa. E a EF ainda está numa segunda fase agora, uma segunda etapa, digamos assim, do projeto, complementando com mais alguns municípios, mais uns 600 mil, algo nesse número,
de residências vão ser atendidas. Então, a gente está falando quase 6 milhões que vão ser atendidos pela verba do 5G, mas o número tem mais 10 milhões de casos, então a gente vai chegar a 16 milhões por aí de lares que você está recebendo televisão aberta via satélite. Então, é muito interessante ver isso com toda a evolução da televisão terrestre, com tudo, a internet, celular, né? Mas 16 milhões de lares, pelo menos hoje, assim, a gente consegue enxergar isso claramente, continuam recebendo, volto a dizer meu exemplo, na casa em Petrópolis, eu recebo com antena, e é um mercado que era meio paralelo também com o TV por assinatura, né, o famoso DTH, que esse deu uma enxugada também, mas continua existindo, a gente continua vendo aí, a Oi acabou de vender a operação dela, mas um sucessor, a Meleto, está aí trabalhando nesse mercado. A Sky Brasil continua atuando firmemente nesse mercado. Então, assim, se você tomar ainda o Pay TV, nós estamos falando mais de 20 milhões de casas recebendo, né, televisão linear, né, via satélite. Então, eu particularmente acho que assim, fiquei muito feliz de ver o resultado, de ver que, né, houve novamente todo o interesse. É interessante que eu acho que até casos que não tinham antes compraram, né, o Parabólica virou Banda EKU virou sinônimo de qualidade, de bom serviço, né? Então, muita gente já tinha meio que abandonado o Pay TV, ou não, aquela antena Banda C estava lá, aquela telada estava toda destruída, abandonada, botou a anteninha agora de Banda KU e está satisfeito, está atendendo com uma programação bastante, muitos canais, né? Quase todos os canais da televisão aberta estão lá. Então, foi um programa de muito sucesso, eu diria além do que era previsto originalmente no edital. Agora, te provocando, o DTH, você falou, né, encolheu bastante, assim. Será que o DTH volta ou não agora? Eu acho, Parte de eu acho que podcast, de TV para satélite é uma coisa que está desaparecendo, Fábio? não, boa pergunta também, Rafael. Eu vou aqui dar a minha opinião, né? Porque aí já nem vou dizer que é do setor, porque o setor mesmo vai ter muita dúvida aqui. Mas eu acho que a gente pode olhar dois lados. Primeiro, a gente fala de TH, mas a crise eu acho que é da TV por assinatura, né? Claramente não é só o satélite, o terrestre também, você vê as perdas, né? Esse modelo de streaming, né? Modelo de internet, modelo de TV não linear, você eu sou abençoado, né? Posso assinar, eu assino aqui todas as plataformas, mas é complicado, né? Você ter o conteúdo que você quer. Eu gosto de tênis, tem que assinar uma plataforma para poder ter acesso a todos os jogos de Wimbledon. Agora, então, tem o João Fonseca ganhando tudo aí, né? Então, assim, eu acho que o modelo de TV por assinatura é que tem que ser revisto e está sendo revisto por todos, não só o satélite como o terrestre. Ainda tem mercado? Tem. Eu acho que ainda faz sentido ter televisão? Tem. Mas, por outro lado, tem o TV assim, gratuita, né? Que vamos chamar o TVRO, que ele também ele demonstrou força com esses 15 milhões que eu falei, 16 milhões, mas ele tem que agora evoluir para uma segunda fase. E a segunda fase, para mim, de novo, é integrar com o terrestre, integrar com a internet. É você colocar nesses mesmos recepção de vídeo algo que possa integrar com outros devices que a pessoa tem em casa. Eu brinco assim, internet de má qualidade, né? Aquela coisa que nem fala, a língua universal não é inglês, né? É o bad English, né? Porque todo mundo fala bad English. English mesmo, só os ingleses que falam, diria meu amigo britânico. Então, assim, você não precisa de uma qualidade de internet fantástica para interagir, de repente, com o satélite e poder usar o satélite para fazer o download do vídeo como, né, quando você realmente precisa de qualidade. Então, você não consegue fazer o download no seu celular, porque a internet é muito fraquinha lá onde estou, né, tem um 3G, coloca o satélite e ele vai interagir, você vai poder comandar, você vai poder escolher, você vai ter a mesma experiência que você teria numa internet 5G num grande centro, para poder assistir vídeo, porque no final do dia, né, a grande aplicação celular da rede móvel é também vídeo, né? Eu agora assisti, né, o Mundial de Clube lá, muitas vezes no celular, né, num canal, né, desses IP, né? Então, o próximo passo, eu diria que é o satélite levar esse tipo de experiência, onde você vai ter não só a recepção do vídeo linear, mas também o vídeo assim, streaming e IP, de forma que o usuário possa ter esse serviço, né, de vídeo na internet de qualidade
mesmo onde a internet não tem a qualidade que tem em outros locais, né? Então, O de novo, satélite, vai lá. o governo está para soltar aí um decreto a respeito da TV 3.0, que é terrestre, e até onde eu sei, não tem nenhuma previsão a respeito de como o satélite pode ser integrado à TV 3.0 brasileira. Vocês estão trabalhando nisso para ter alguma espécie de integração? Excelente pergunta, Rafael. Nós temos trabalhado com a Abrasat e Sindichat. Na Abrasat tem um grupo de trabalho específico dos fabricantes de kit de antena, de receptor. E a nossa esperança, a nossa expectativa é que o TV 3.0 venha também com alguma referência ao satélite. A gente acredita, lembra quando começou a TV digital, né? HD? Primeiro ambiente, primeiro rede que você pode colocar é o satélite, porque basta subir um sinal agora codificado em HD e quem quiser o HD compra as caixinhas de HD e passa a receber 4K hoje. Se você quiser receber 4K, é muito mais fácil você ir, né? Subir um satélite 4K e receber em casa. Então, a mesma coisa, eu, de novo, pessoalmente, eu acho que TV 3.0 é exatamente o que eu estava tentando descrever, você lembrou bem, é o que eu estou tentando descrever, que é o próximo passo. Televisão, broadcast, tem que ser capaz de competir com, com as big techs, com as soluções que tem em redes sociais, em grandes plataformas de rede social, de redes de distribuição de mídia e assim por diante. E isso, o TV 3.0, para mim, é o principal. Tem várias outras coisas no TV 3.0, não estou minimizando qualidade, outros aspectos mais específicos do vídeo, mas eu, pessoalmente, eu sou muito dessa linha de integração do serviço, de experiência do usuário no mesmo aparelho, ele sentir, usar a mesma coisa e ter... Ele não quer saber a tecnologia que está por trás, ele quer poder usar aquele serviço, ter acesso àquele recurso. E, novamente, eu acho que é importante ter o satélite no TV 3.0, acho que nós estamos caminhando agora para ter esse consenso, e o satélite poder ser uma forma de alavancar a entrada em operação antes e atendimento antes do que toda a rede terrestre. Eu ouvi rapidamente uma entrevista do ministro, né, Frederico, e ele comentou algo tipo dar oportunidade de quem quiser migrar para 3.0 migrar, quem não quiser não migrar. Mesma coisa, acho que então, se você quer ter um sinal 3.0 via satélite, você vai poder ter antes do que talvez você tenha que fazer um investimento em toda uma rede terrestre, toda uma rede de transmissão terrestre que é mais, né, assim, complexo de investir, até que possa atender, né, no novo padrão seu cliente terrestre. Tá, mas o que precisa para ser integrado aí nos planos Não, da TV basicamente, eu acho 3.0? que a gente tem, porque assim, o padrão, no ponto de vista do usuário, do ponto de vista da casa, é o mesmo, né? Então, a gente tem que poder usar o satélite, não ter algo que iniba, que inviabilize o uso do satélite para, por exemplo, só para dar um exemplo grotesco, que não é o caso, mas eu acho que muitas vezes agora a gente passou a achar que latência, né, é fundamental na rede móvel. Ela é muito boa, ela é fundamental para alguns aplicativos. Claro, se eu tiver que amanhã fazer uma cirurgia virtual remota, eu não quero que haja latência, né, zero, né, para o meu neurocirurgião que está em Washington, que é um pouco complicado até porque sempre... Mas não quer dizer que serviços com latência de 50 milissegundos, 100 milissegundos e até de satélites de 400 milissegundos sejam inviáveis, sejam proibidos, né? Muitos serviços você consegue fazer com a latência e você vai atender. Então, assim, o problema é que às vezes a gente especifica o ótimo, né? E não consegue atender o bom. Eu sempre faço também a comparação, desculpa aqui a piada, mas é tipo assim, que nem aquele quadro do primo rico, primo pobre. O primo pobre chegava na casa do primo rico, queria comer um bife com batata frita, e o primo rico falou: não, você vai comer salmão com, né, com molho de alcaparras e tal. No final, o salmão vinha estragado. Eu falei: não, vem outro dia porque o salmão não ficou bom. Não dá para ter um bife com batata frita. Então, às vezes, o ótimo é inimigo do bom, e a gente fica querendo homogeneizar, de novo, todos os serviços em todos os locais. E é claro que não dá para ter a mesma atendimento, a mesma qualidade, mesmo em grandes centros e lugares remotos no meio, né, um local onde você está tendo dificuldade, às vezes, de ter energia elétrica, né? Então, assim, de novo, especificações que permitam mais de uma tecnologia, desde que preservada, novamente, a experiência do usuário como algo, né, válido e que traga valor para ele. Não é também especificar de qualquer maneira ou deixar um serviço sem assim, regulamentação, né? Então, eu acho que não é difícil, vai acontecer.
E o desafio maior não é nem esse, acho que o desafio é realmente o satélite, né, o setor implementar essa solução de forma competitiva, em custo, em volume, em alternativa, né, de consumo. De novo, não pode ter monopólio de A, de B, né? Tem que ter alternativas, e isso é um desafio sempre, né? Eu não sei porque no Brasil a gente tem muito essa mania de achar campeão nacional, né? Ter a empresa que faz isso, a empresa que faz aquilo. E eu, particularmente, acho que a gente deve estar sempre buscando soluções onde você tenha vários competidores e que permita, né, cada um ofertar sua solução e deixar o mercado escolher, né, quem é o melhor, qual é a melhor alternativa. Então aí a gente entra no que é o meu último bloco de perguntas aqui que eu tenho para você, que é justamente a respeito de soberania nacional, né? Que você já tocou lá atrás, que queria falar um pouquinho disso. Acho que o maior agente, digamos assim, de soberania nacional de satélite no Brasil é a Telebrás, né? Estatal de telecomunicações, que tem inclusive o próprio satélite lançado, e recentemente foi contratada para cobrir escolas, atender escolas dentro de um programa. E teve muita polêmica, justamente porque se questionava se ela tinha capacidade, o satélite, o modelo que eles tinham de negócio teria capacidade de atender dentro dessas velocidades ou dessas exigências que você mesmo menciona, as escolas brasileiras. Eu queria a sua opinião a respeito dessa força que a Telebrás tem ganhado, né? Ela acabou de firmar o contrato, isso o mercado poderia ter absorvido isso, não poderia, no fim ela vai recorrer ao mercado, é uma boa alternativa, porque agiliza a forma de contratação. Enfim, o que você acha desse modelo que está colocando a Telebrás mais ativa nesse mercado de satélites de maneira mais ampla, tendo o governo como indutor aí de contratação de mais capacidade satelital? Não, perfeito. Bom ponto. Lembrar que lá atrás, né, a gente teve, como Sindusat, uma disputa com a Telebrás e exatamente nesse aspecto, né, quando, de novo, eu acho que tentou se criar meio que uma solução única, né, um satélite único. E, de novo, o governo tem todo o direito, toda a prerrogativa e toda, né, a decisão estratégica de fazer, de incentivar, de ter uma empresa controlada pelo governo que faça isso. No passado era um pouco mais fácil, de novo, por causa do geoestacionário, o projeto do SDC-1, né, foi algo muito bem, né, planejado e lançado e tudo. Só que, desde a época, até eu me lembro, de novo, eu fui um crítico no sentido positivo, né, de que a gente tem essa dificuldade de não acreditar muito, né. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem aprendido, que algum desses investimentos você tem que acreditar no seu sucesso, né, senão o seu sucesso não vai vir, ou seja, você ficar esperando, né, que passinhos e cada vez, né, o tempo hoje é muito rápido, né, de reação do mercado, então você não pode deixar. E satélite levava quase 5 anos entre concepção e lançamento, entrada e operação, então é muito tempo. Quando se projetou o SDC-1, você achou que era um absurdo, que tinha muita capacidade, que ia ser, como se diz, é, Ia sobrar subutilizado, capacidade e agora falta. ociosidade. Eu briguei isso com vários amigos, inclusive, muitos amigos que projetaram e tudo. E, de novo, o que eu te falei, nesse caso, eu fui um otimista no planejamento. Eu sempre disse que eu concordo muito mais com algumas pessoas, eu não vou dar o nome aqui para não ficar fazendo propaganda, mas dizer assim, tipo, no caso do satélite, realmente construa que o tráfego vem. Porque o tráfego de internet tem crescido muito, e mesmo que o satélite chegue a 5%, 3%, seja 1%, é muito tráfego que você vai ter de demanda para a capacidade satelital. Então, quando foi lançado, ficamos no SGDC-1, depois não houve a sequência do SGC-2, e recentemente, então, o satélite está se esgotando, tá? No modo positivo, né? Está sendo utilizado, né? E quando veio a nova demanda agora que explodiu, realmente você não tinha como. E agora que eu tenho a demanda, vou lá construir outro satélite de mais dobrar, triplicar a capacidade. E aí a Telebrás acho que adotou uma solução inteligente, que foi ir ao mercado e expandir a sua capacidade de atendimento com a capacidade dos outros satélites, né? Isso eu achei que foi brilhante, foi o que tinha que ser feito. E agora, novamente, tem uma disputa, mas se existe a Telebrás, se o governo quer investir, quer, né? Se é uma empresa estatal que deve buscar, né, a sua
independência financeira, seu equilíbrio financeiro, é mais do que justo que o governo dê, né, esse tipo de prerrogativa de ser atendido pela Telebrás, e a Telebrás busca alternativas no mercado. Primeiro, contratando, quem sabe, capacidade, serviço, o que seja, e depois lançando o seu próprio satélite. Eu entendo que o negócio complicou, a visão de negócio complicou um pouco, porque antes seria só, de novo, um segundo satélite geoestacionário, nós estamos falando aqui, investimento podia ser 300 milhões, 500 milhões de dólares. Agora a gente está falando de baixa órbita, né? Por isso que eu te disse, né? Agora tudo tem que ser baixa latência, tudo, né? Nós caímos na situação do primo rico, primo pobre, porque uma constelação de baixa órbita custa bilhões de dólares, se não centenas de bilhões de dólares. Hoje só tem uma que está dominante no mercado, temos outras que estão entrando, estão surgindo como alternativa, mas ainda tem dificuldade de competir, né, em termos de tamanho, de capacidade, que tem esse player, que foi o que investiu mais, que botou mais, né, recurso aí no mercado. Então, assim, mas também está provado, de novo, o governo definitivamente tem que se preocupar com soberania. Então, se você entregar todo o sua rede governamental na mão de um provedor estrangeiro, a gente está vendo agora, sem precisar nomear ninguém nem nada, né, que é uma situação indesejada, né? Então, por isso que eu mesmo sempre defendi que deveria ter alternativas de solução. O que você está me falando, pelo que eu estou entendendo, é que, primeiro, não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, tem que ter mais de um fornecedor, na visão de vocês. Segundo, a escolha desse fornecedor não deve ser eliminatória unicamente pela tecnologia, mas porque às vezes alguma outra tecnologia funciona dependendo do caso. É isso que você está querendo dizer. É possível que um geoestacionário atenda tranquilamente a necessidade vista em uma escola, numa localidade remota. É isso que você está me falando. Exatamente, exatamente. O geoestacionário hoje atende a demanda de várias escolas. E isso se tornou, de novo, não vou nem julgar, nem criticar quem tomou essa visão, mas uma visão, para mim, simples, né? E que só tem uma solução, sabe? De novo, nós estamos aqui com o carro, surgiu uma Ferrari. Não dá para todo mundo ter uma Ferrari. Nem é uma Ferrari, mas eu digo assim, não dá para você achar que só tem uma solução. Vai ter gente que quer carro A, B, C, né? Então, primeiro, você não deve partir do princípio que só tem uma solução. E por melhor que essa solução possa te parecer, que já é questionável. Volto a dizer, isso eu tenho defendido o geoestacionário muitas vezes e com toda a tranquilidade. O que não quer dizer também que você deve ficar só no geoestacionário. Você deve buscar o que for melhor de tecnologia. E volto a dizer, hoje tem uma competição mais limitada, já tem uma competição, mas é mais limitada, mas amanhã vai ter mais. Então, as duas coisas devem estar funcionando. Você deve procurar ter. E aí, dentro de qualquer solução, e volto a dizer, o Léo tem uma dificuldade maior do governo comprar um pedaço, né? Você não tem como comprar muito um pedaço da constelação de chamar de seu, mas existem mecanismos que permitem um pouco mais de controle sobre a constelação. Então, sem querer entrar no detalhe, porque eu também não quero ensinar ninguém a fazer negócio, nem dizer, mas eu quero assim, uma coisa é você comprar puramente um serviço que está na prateleira lá do fornecedor, e ele faz aquilo, ele decide, ele liga, desliga, ele não tem. Outra coisa é você fazer um aporte, por exemplo, e investir um X% dos satélites serem considerados seus. Só para dar um exemplo. Então, assim, o governo pode buscar um equilíbrio aqui, pode até ter um outro satélite GEO, por exemplo, para poder ter garantia de que, em último caso, ele tem o GEO lá dele, que ninguém vai, a posição orbital brasileira, 100% operado pelo Brasil, nem nada. Mas pode ter também, né, alguns segmentos, não tem MNO, não tem virtual MNO, não tem redes virtuais celulares, você poderia ter virtualmente uma subconstelação. Então, eu, se fosse o governo, procuraria parceiros que me permitam ter algum grau de controle sobre a minha capacidade, que não seja simplesmente um produto de prateleira. Mas, de novo, eu estou aqui já agora especulando. Acho que o importante é buscar alternativas e que eu não fique dependente de um fornecedor somente, de uma tecnologia somente, quando sabemos que há alternativas de tecnologia e há alternativas de fornecedores. Não tem hoje, vai ter amanhã, então vamos fazer um plano de hoje até amanhã para ver como vai evoluir, mas não entregar para o primeiro, né, que passar na frente, e aí depois não vai ter volta, você vai ficar numa situação muito mais difícil de mudar. Então,
Não sei se Interessante, é quase um conceito de rede, é quase um conceito de constelação privativa, alguma coisa assim nesse. Isso, constelação privada. Eu defendo muito isso na empresa que eu trabalho e defendo isso como um conceito em geral, né? Porque também não são todos os países, acho que aumentou agora novamente com os últimos eventos, né? De guerra, de conflitos geopolíticos. A Europa, por exemplo, estava meio adormecida, acho que ela retomou, está investindo de novo agora num projeto de constelação, o Iris Square e na OneWeb. Então, assim, deu uma acordada no mercado que não podemos ficar só na mão de um fornecedor e achar que só essa tecnologia funciona, né? Então, isso eu acho bom. E, de novo, reforçando o papel da Telebrás, ela tem que olhar, ter uma visão estratégica disso e ser o operador brasileiro, né, para o governo brasileiro, para poder otimizar isso e garantir que o governo não fique dependente de só uma solução comercial, seja ela nacional, seja ela estrangeira. Não sou nem... Não, sem xenofobia, mas também com preocupação de soberania, entendendo que a gente tem que ter o nosso controle. Eu dou um exemplo, de novo, satélite geoestacionário brasileiro, né? É aquele que ocupa a posição orbital brasileira e que ele tem, por regulamentação, a exigência de ter um centro de controle no Brasil. Em último caso, o governo pode ir lá e controlar até o satélite. Então, assim, tem vários mecanismos de se fazer que garanta uma soberania justa, né? E economicamente viável também. Não adianta querer, de novo, que o Brasil invista bilhões numa constelação, porque isso não pode ser prioridade do nosso governo com tantas... Né? Eu brinco sempre, está certo que a internet é fundamental, mas o saneamento básico também. A gente não pode esquecer de que não adianta lançar fibra se não tiver esgoto, né? Então, novamente, temos que ter um critério bastante pensado, planejado e justo para os investimentos do governo em cada tipo de tecnologia, de solução de rede. Fábio Alencar, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo, explicou bastante coisa, achei muito interessante. Estamos todos mais espacialmente mais bem conectados e com mais entendimento da situação. Obrigado, viu, pela presença. E Rafael, a você que nos acompanhou, obrigado e até a próxima. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço.